Simbologia. A lenda diz que Salomão, querendo fazer do seu corpo um templo digno, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, pediu a Hírão, rei de Tiro, um mestre arquiteto de obra. Hírão, rei consciência, envia e recomenda a Hírão Abife, mestre construtor, filho de uma viúva. Hírão Abife é designado como chefe supremo dos obreiros para a construção do templo. Estes obreiros tinham diversos graus de capacidade e diferentes talentos individuais. Era, pois, necessário dividi-los segundo as suas capacidades para poder aproveitar melhor o trabalho de cada um. Hírão, como sábio, justo e benevolente, repartiu-os em 3 categorias: aprendizes, companheiros e mestres. Hírão deu a cada um a maneira de se fazer conhecido como tal por meio de signos, toques e palavras apropriados. Hírão construiu e ergueu no templo 2 grandes colunas bronze, ocas. Determinou que os aprendizes recebessem o seu salário na primeira coluna, os companheiros, na segunda e os mestres na câmara do meio. Cada classe de obreiro, para poder receber o seu salário, fazia-se conhecer pelo esforço e trabalho que tinha dedicado à obra. O trabalho foi dirigido e executado com sabedoria, ordem e exatidão, segundo as instruções recebidas, e a obra avançou em progresso e elevação rapidamente. Apesar do número de obreiros, que entre todos eram mais de 80.000, e de ser feito todo o gênero de obra, não se ouvia nenhum ruído de instrumento de metal. Durante 7 anos ou mais de construção, não houve chuva, porque o templo estava constantemente coberto. Igualmente reinaram a paz e a prosperidade durante a construção do templo. 3 obreiros da classe dos companheiros, julgando-se merecedores e dignos de serem mestres, e querendo conseguir isso pela força, como acontece com todos os ignorantes, congeminaram uma conspiração para se apoderarem, pela violência, da palavra sagrada, e serem reconhecidos como mestres. Estes 3 trataram de convencer outros 9 companheiros mestres, mas estes, no último momento, desistiram, porque foram perturbados pelo remorso. Os 3 cúmplices ficaram sozinhos, e, urdindo o crime, resolveram obter a palavra pela força, do próprio Hírão. Os 3 aguardaram-no, a quem, pela sua bondade, esperavam intimidar. Escolheram o meio-dia como a hora mais propícia, pois a essa hora Hírão costumava visitar e revisar o trabalho, e elevar as suas preces enquanto os demais descansavam. Os 3 dirigiram-se para as 3 portas do templo, que naquele momento já estavam desertas, porque todos os obreiros já tinham saído para descansar. Quando Hírão terminou a sua prece e quis atravessar a porta do sul, o companheiro ali postado ameaçou com a sua régua de 24 polegadas, pedindo-lhe a palavra e o sinal de mestre. Todavia, o mestre respondeu-lhe: trabalha, e serás recompensado. Vendo a inutilidade dos seus esforços, o companheiro ignorante o golpeou fortemente com a régua. E, tendo o mestre levantado o braço direito para deter o golpe vibrado sobre a sua garganta, o seu ombro direito foi atingido, paralisando o braço. O mestre dirigiu-se, então, até a porta do ocidente, e, ali, o segundo companheiro exigiu-lhe, como primeiro, a palavra e o sinal de mestre, recebendo a mesma resposta: trabalha, e obterás. Então este companheiro deu-lhe um forte golpe no peito com um esquadro de ferro. Meio aturdido, Hírão dirigiu-se até a porta do oriente. Nesta porta o terceiro o esperava. Era o pior intencionado dos 3, que, recebendo a mesma negativa do mestre, deu-lhe um golpe mortal sobre a fronte, com o malhete que tinha levado consigo. Quando os 3 se encontraram novamente, comprovaram que nenhum possuía o sinal nem a palavra, horrorizaram-se pelo crime inútil e não tiveram outro pensamento senão de ocultá-lo e fazer desaparecer os seus vestígios. E, assim, de noite, levaram a vítima em direção ao ocidente e a esconderam no cume de uma colina, perto do local da construção. Quando Hírão não apareceu no lugar do trabalho, todos ficaram perplexos, pressagiando uma desgraça. Terminou o dia, e o arquiteto não apareceu. Então, os 9 companheiros, que se tinham oposto à ideia dos 3 malvados, decidiram revelar aos mestres o ocorrido. Foram conduzidos à presença de Salomão, que, depois de ter escutado o relato dos 3 mestres e dos 9 companheiros, ordenou aos primeiros que formassem 3 grupos, cada um deles unindo-se com os seus companheiros para esquadrinhar os territórios e regiões do Oriente, do Ocidente e do Meio-Dia, em busca do grande mestre e arquiteto Hírão Abife, e dos 3 companheiros da palavra perdida, a qual nem mesmo Salomão conhecia, e que se tinha perdido com o desaparecimento de Hírão. Durante 3 dias o procuraram, inutilmente, porém,
Na manhã do quarto dia, um dos grupos que se dirigia para o ocidente encontrava-se sobre as montanhas do Líbano a fim de encontrar um lugar onde pudesse passar a noite. Ouviu então vozes humanas numa caverna. Eram os 3 companheiros assassinos. Estes viram os visitantes fazer os sinais do castigo, sinais que foram adoptados depois para os 3 graus, como meio de reconhecimento. Os 3 delinquentes escaparam por outra saída da caverna, e ninguém depois conseguiu encontrar os seus rastros. Quando regressavam a Jerusalém, na noite do 6º dia, já perto da cidade, um dos 3 viajantes se deixou cair, extenuado, sobre um montículo. Observou, então, que a terra tinha sido recentemente removida, e que dela emanava o odor putrefato dos cadáveres. Começando a escavar, chegaram a palpar o corpo, mas, como estava escuro, não se atreveram a continuar as suas pesquisas. Recobriram então o cadáver e colocaram sobre o montículo um ramo de acácia, espécie de árvore comum, cujas flores e folhas são sempiternas. No dia seguinte, relataram a sua descoberta a Salomão. Este fez o sinal e pronunciou a palavra, que depois foram usados como sinais de socorro. De seguida encarregou os 9 mestres de verificar se tratava do grande mestre Irão, e de buscar nele os sinais de reconhecimento, os quais ficaram fixados pelas palavras que foram pronunciadas no momento em que o corpo foi levantado da sepultura. Assim procederam e, ao verem a fronte ensanguentada, coberta por um avental, e sobre o peito a insígnia do grau, fizeram o sinal de horror, que ficou sendo o sinal de reconhecimento entre os maçons. O registro bíblico. A Bíblia registra 2 homens nomeados Irão, relativo à construção do templo do rei Salomão, Irão, rei de Tire, que era assistente de Salomão e quem providenciou materiais e trabalhadores para o projeto. O outro Irão, chamado filho de uma viúva da tribo de Naftali, era um trabalhador de metais, não o arquiteto do templo inteiro. Ele fez os pilares, pás e bacias de metal. As escrituras registram que este Irão, o filho da viúva, completou todo o trabalho que ele tinha vindo fazer no templo. Presumivelmente, ele voltou então à sua casa em Tire, são e salvo. Não há nenhuma indicação na Bíblia de que qualquer coisa não tenha ocorrido. Relativo à reivindicação maçônica que Irão, o filho da viúva, era o arquiteto principal do templo, a Bíblia está clara estabelecendo que ele não era tal coisa. A Bíblia revela que Deus, Ele mesmo, era o desenhista e arquiteto do templo, que ele deu os planos em detalhes minuciosos para Davi e que Davi os deu a Salomão, junto com a maioria dos materiais. A conexão egípcia é o consenso da opinião entre autoridades maçônicas, filósofos e escritores da doutrina que a lenda de Irão-Abif somente é a versão maçônica de uma lenda muito mais antiga que a de Ísis e Osíris, a base dos mistérios egípcios. A lenda de Ísis e Osíris. Osíris, rei dos egípcios e seu deus, realizou uma longa viagem para abençoar nações vizinhas com o seu conhecimento das artes e ciências. O seu irmão ciumento, Tifão, deus do inverno, conspirou para o assassinar e roubar o seu reino. E assim aconteceu. Ísis, irmã e esposa de Osíris e sua rainha, e também deusa da lua, partiu em procura do corpo do seu marido, investigando tudo o que encontrou. Após certas aventuras, ele encontrou o corpo com uma acácia próxima da parte da cabeça no caixão. Voltando ao lar, ela secretamente enterrou o corpo, pretendendo dar um verdadeiro enterro assim que os preparativos fossem feitos. Tifão, por traição, roubou o corpo e cortou-o em 14 pedaços e escondeu-os em diversos lugares. Ísis então fez uma segunda busca e localizou todos os pedaços com exceção de um, o palus. Ela fez um palus substituto, consagrou-o e tornou-o um substituto sagrado e objeto de adoração. Esta, de forma extremamente abreviada, é a lenda egípcia de Ísis e Osíris. É, sem dúvida, a base para a lenda maçônica de Irão-Abif. Para apoiar esta conexão egípcia, vamos considerar 2 coisas: uma breve comparação dos elementos-chave em ambas as histórias e as conclusões das autoridades maçônicas nos escritos base maçônicos. Uma breve comparação das lendas de Irão-Abif e Osíris. A semelhança fundamental entre as 2 histórias pode ser vista em muitos aspectos. A seguir estão alguns dos mais importantes. Ambos os homens foram para terras estrangeiras para partilhar os seus conhecimentos de artes e ciências. Em ambas as lendas os 2 possuíam algo precioso. Irão possuía a palavra secreta, Osíris possuía o reino. Em ambas as lendas há uma conspiração perversa por homens maus para adquirir as posses dos 2. Em ambas as lendas há uma luta e um assassinato do líder virtuoso.
Ambos são assassinados pelos seus irmãos, Osíris por Tifão, e Ão por Gibelum, seu irmão maçom. Ambos os corpos são enterrados às pressas, com a intenção de um futuro funeral. Locais dos corpos estão ambos marcados por uma acácia na cabeça do local do enterro. Em ambas as lendas, há duas buscas separadas para encontrar os corpos. Em ambas as lendas há uma perda de algo precioso. Com a morte de Hírão, a palavra secreta está perdida. Na morte de Osíris, o falo está perdido. Em ambas as lendas há uma substituição para o bem precioso que se perdeu. A palavra perdida de Hírão é substituída pela palavra secreta. O falo perdido de Osíris é substituído por outro falo consagrado. O terceiro landmark. A lenda do terceiro grau é um landmark importante, cuja integridade tem sido respeitada. Não existe na maçonaria nenhum rito, em qualquer país ou em qualquer idioma, em que não sejam expostos os elementos essenciais dessa lenda. As fórmulas escritas podem variar e, na verdade, variam. Porém, a lenda do construtor do templo constitui a essência e a identidade da maçonaria. Qualquer rito que a excluísse ou alterasse materialmente, cessaria. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.